Então hoje nós vamos falar sobre dependência química e negação. Conceito de dependência química. A Organização Mundial da Saúde, em 1960, declarou o alcoolismo no CID-303, que é o CID-10-F10, e a toxicomania, dependência de outras drogas, no CID-304, no CID-10-F19.2. A doença tem três aspectos, né? Essa doença, que foi diagnosticada lá em 1960 pela Organização Mundial da Saúde, ela tem três aspectos. Quais são eles? Primeiro, físico, né? O que seria essa parte física? Nós falamos aqui da compulsão, né? Não consegue parar. É algo que a gente observa, e aí eu gosto de falar muito isso porque outras pessoas também vão entender isso, né? Porque quando nós falamos da compulsão, a compulsão não é só pelo álcool e outras drogas. Tem pessoas compulsivas por café, tem pessoas compulsivas por chocolate, tem pessoas compulsivas pela parte da sexualidade, masturbação e tantas outras coisas. Então a compulsão, ela vai além. A compulsão é você perder o controle. É você estar no caminhão, numa descida, e você pisa no freio e percebe que não tem freio, você não consegue parar. Ela é mental. Aí vem a obsessão. Só pensa em usar o álcool e outras drogas. Eu só penso na minha droga de preferência e eu esqueço tudo que está à minha volta. E aí entra tudo aquilo que nós já falamos aqui. Entra família, entra trabalho, entra responsabilidade, entra dignidade, entra uma porção de outras coisas que nós infelizmente não conseguimos enxergar. E aí também a terceira, que é espiritual. Veja bem a dimensão que entra na questão da dependência na nossa vida. Total distorção de valores, relacionamentos, onde passa a se relacionar com o objeto da doença, que é o álcool ou a droga de preferência que você usa, e se afasta dos relacionamentos com pessoas e se isola. Chega a endeusar a droga, né? Chega a endeusar a droga, né? O que é isso? Quantas vezes a gente tem um companheiro antigo que fala, né? Toda vez que eu viro as costas para Deus, eu fico de frente para a droga. Às vezes você sai de dentro da igreja, na porta da igreja tem um boteco lá na esquina ou uma boca de fumo, né? Então a gente começa a distorcer, né? Até mesmo a adorar. Muitos acabam se prostrando diante das drogas. Quantos de nós já prostramos diante da droga? Ficou lá no chão, cabeça baixa e tal. Aqueles que usaram o crack ficaram lá caçando cinzas e bostas de tudo que vem ali no meio para poder ver se achavam uma fagulhazinha de uma pedrinha, né? Outros que por causa da bebida se rastejou, vomitou e ficou catimbudo e virou aquela situação. Então a gente percebe essas três dimensões. Para a gente dar continuidade, ela vem também que a dependência química é uma doença com três características que igualam a todos os que dela sofrem. Quer dizer, elas têm três características que, independente do que você está usando, você estava usando, né, ela acaba igualando todos nós. É como se nós fôssemos nivelados. Se você for parar para analisar em muitas situações dentro do estudo, você vai perceber que uma hora ou outra você se identifica com aquela condição. Então nós vamos começando a primeira, que é progressiva. Uma vez que se instala a dependência no indivíduo com a predisposição, ou seja, no bilhetinho premiado, sua tendência natural é piorar sempre, seja trocando de drogas mais leves para as mais pesadas ou sempre aumentando as quantidades usadas. Então aqui nós percebemos que quando nós falamos que ela é progressiva, e aí nós vamos depois continuar um pouquinho sobre isso aqui, mas quando nós falamos disso, quantas vezes você disse a frase: eu bebo quando quero e paro quando quiser. Eu bebo socialmente. Só que se você tirar o social, só fica mentira, porque nós sabemos que o nosso organismo, ele vai se acostumando com a nossa droga de preferência e infelizmente, de uma maneira automática, nós começamos a buscar cada vez
mas uma quantidade maior. Se eu faço uso da cervejinha e eu sou aquele cara que eu falo, não, eu não uso nenhum tipo de outra droga, eu só bebo a minha cervejinha social, mas aí eu tomo 2, 3, 4, 5, eu não fiquei embriagado, eu vou embora para casa? Não, eu vou tomar 5, 6, 7, 8, 9, até eu pegar aquele grau que infelizmente nós sabemos que o nosso organismo está buscando. E aí tem pessoas que a cerveja não faz efeito, mas ele continua mantendo a cerveja, de vez em quando vai lá, toma uma cassinada para poder dar aquele grau, aquela luz e ele continuar a beber. Com as outras drogas nós percebemos também a mesma coisa, tanto que quando você olha o histórico, você vai perceber que hoje infelizmente o álcool e a maconha é porta de entrada para todas as outras drogas. Muitos são aqueles que já relataram, e eu fui um que relatei muitas vezes isso, né? Em momento algum, eu, Mauro, em sobriedade, eu tinha coragem de experimentar outro tipo de droga. Mas quando eu estava muito louco no álcool, eu tinha a coragem necessária de dar esse passo. Então, muitas vezes, em muitas situações, aquilo que nós fizemos na nossa vida, foi porque eu precisei de coragem. Essa coragem, ela veio daquilo que eu achava que era social, normal. Ah, Mauro, todo mundo bebe. Só a cervejinha socialmente e tal, todo mundo faz uso. E isso me impulsionou, e como impulsionou tantas pessoas, né, a aprofundarem, infelizmente. E hoje, quando você olha uma pessoa num processo destrutivo, que você vê que está bem debilitado, está bem judiado, se você pudesse pegar um filme da vida dessa pessoa e voltar, você vai perceber que voltou lá atrás, no início era algo inocente, era algo lícito, era algo que era só para você se interagir com outras pessoas. Olha, Mauro, todo mundo estava bebendo, estava todo mundo festando, divertido, bonito, sentado, a mesa lá, tal, chamando a atenção, e as minas, e não sei o que e tal, e estava vivendo essa realidade. Então, se você voltar ao filme, você vai perceber que é dessa maneira assim. Mas nós, né, e o nosso companheiro sempre fala do bilhete premiado, nós sabemos aonde começamos, mas também nós já sabemos aonde nos levou. Né? E é por isso que nós estamos hoje tendo essa aula, para a gente entender realmente como partir de agora, o que eu devo fazer para uma mudança de vida. A segunda é incurável. Não existe cura para a dependência química. Uma vez que se instala, a única forma é conter a doença, através do programa de 12 passos, terapias, a busca de uma religião. Lembrando que todas essas alternativas têm que trabalhar em conjunto. A ausência de qualquer uma delas pode levar de volta ao uso de droga ou álcool. Então nós sabemos que ela é incurável, né? Mas ela tem tratamento. E dentro do processo de tratamento, foi falado aqui para a gente os 12 passos da Pastoral de Sobriedade, do NA, Amor Exigente, né? E tantos outros grupos que existem que pode realmente estar dando esse suporte, né? As terapias aí com psicólogos, com terapeutas, né? Às vezes algum com acompanhamento psiquiátrico também, que muitos acabam necessitando de dar continuidade nesse tratamento. E a religiosidade. Nós precisamos buscar a religiosidade, independente da sua religião. Nós precisamos buscar aquilo que é correto, né? Buscar uma doutrina que nos ensine o que é certo e que acaba de certa forma até nos obrigando. Olha, eu preciso, como que eu vou, né, participar da igreja vivendo tantas coisas erradas? Então eu tenho que melhorar, vou melhorar e vou caminhar buscando a igreja. Então, dentro desse processo, nós percebemos que é os 12 passos, que faz parte disso tudo. Por quê? Os 12 passos vêm falar de quê? Você está sempre estudando e analisando a sua doença, o seu problema, correto? As terapias, porque nós temos traumas de infância, nós temos tantos outros problemas também. Não é só o problema das drogas. As drogas foi um potencializador para, às vezes, de alguns problemas que eu já tenho de uma vida inteira, né? Chegou lá e pingou uma gotinha e aquilo inflou e explodiu tudo. Então o álcool ele encaixa, e as outras drogas se encaixam aí também na nossa vida. E religiosidade para nos mostrar que nós precisamos estar trilhando um caminho correto, ok? E a terceira, que é fatal. Está provado que o dependente químico, seja por overdose, acidentes diversos, ataques do coração, violência e outros fatores, morre prematuramente por fatores associados à sua dependência. Se levarmos
fazer em conta esses três fatores, não é difícil definir que só existe uma forma de entrar e dar continuidade a uma recuperação do uso de drogas e álcool, que é a total abstinência de qualquer substância que altere o humor. Dependentes químicos que por qualquer motivo alimentem alguma esperança de usar, mesmo que moderadamente, qualquer tipo de droga e álcool, fatalmente retornará ao processo autodestrutivo e reiniciará progredindo seu uso do ponto onde parou. Um ponto importante deste problema é a negação sobre a doença e seus sintomas. Frases como: eu paro quando quiser, são meus amigos que me influenciam, se eu trocar de amizades. Eu até admito que exagero às vezes, mas é só às vezes. Ou talvez se eu mudar de cidade ou fizer uma viagem, eu possa dar um tempo e parar. São características de quem está em negação: culpar os outros por seu uso e problemas, achar motivos para continuar usando, negar que usam, negar os prejuízos, negar problemas sociais, financeiros, conjugais, físicos, emocionais, psicológicos, espirituais e etc. A negação inclui racionalização. A cerveja é diurética, um pouco de vinho faz bem ao coração. Projeção, jogar a culpa nos outros. Minimização, foi só uma carreirinha, um choquinho. Mentiras, você bebeu? Eu não. Justificativas, uso porque todos usam. Então até aqui nós entendemos que na terceira fase, quando nós falamos aqui que ela é fatal, por que ela é fatal? Olha a quantidade, a quantidade e o conteúdo de coisas que acabam indo em volta desse contexto fatal, Por quê? Porque nós não aceitamos. A medicina está aí, o médico está lá e você está sentindo algo, ele não consegue tratar você, curar você se você não decidir ir até ele. E por que muitos não vão? Porque infelizmente nós não achamos que temos o problema. É só uma cervejinha é diurética, não faz mal para ninguém, bebe quando quer, para quando quiser. Eu só tomei só tomo um cálice de vinho e tal. Não é só uma ervinha natural, tal, natural é diferente. É só uma carreirinha. E aí nós vamos usando tantas e tantas outras coisas. E infelizmente dentro desse processo eu entro dentro de um processo destrutivo pessoal e social. E eu infelizmente não consigo perceber que o problema maior da droga é esse. Nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos enxergar esta situação. Para vocês terem uma ideia, tem algumas profissões que trabalham com produtos que têm mau cheiro, correto? Eu trabalhei 12 anos numa empresa onde trabalhava com fibra de vidro. E a resina, por sinal, ela tem um cheiro muito forte. E às vezes eu estava lá trabalhando, depois de um período que eu já estava lá, e passavam algumas pessoas na porta da empresa, falavam: nossa, mas que carência e tal. Eu chamava as pessoas de enjoada. Esse povo é enjoado demais, nem fedendo não tá, e esse povo não sei o que e tal. E toda a vida eu tive essa concepção, que era o povo que era enjoado, que não fedia. Porque eu trabalhava ali todos os dias, eu estava lá. 12 anos e 9 meses eu fiquei dentro dessa empresa, e para mim não fazia diferença. Só porque hoje, quando eu passo na porta da empresa, já tem 10 anos, 11 anos que eu saí dessa empresa, quando eu passo lá de carro, eu não suporto o mau cheiro gerado pela resina, correto? Então a gente vem a entender que quando nós estamos no uso, o nosso organismo, essa máquina que ela é perfeita, que Deus criou, ela acaba se acostumando com aquela condição. Então nós não percebemos. Esse é o ponto principal para a gente estar tendo essa
tomada de consciência, por que ela acaba se tornando fatal? Eu estou morrendo e achando que eu estou beleza, porque a minha vida está cada dia melhor, mas eu estou me afundando. Então a gente precisa de ter uma tomada de consciência. Por isso que em muita situação é preciso ter isso que vocês estão tendo aqui. Eu comentei no sábado com o pessoal na cozinha, não sei se o senhor lembra, né? Olha, são pessoas excelentes, são pessoas boníssimas que, se você perceber dentro do contexto, a grande maioria, né, praticamente não tem nem defeito aqui. Mas porque aqui não tem essas gotinhas da substância que nos altera, que nos transforma, que faz transformar isso tudo que nós vivemos. Então o que acontece? A gente tem a oportunidade aqui respirar novos ares para perceber que aquilo lá é carniça, que aquilo ali é destruição. E aí é o momento que nós vamos precisar de um estalo pessoal. É você, peraí, mas nossa, mas como a vida é diferente a gente estando limpo, como a vida é diferente a gente estando em sobriedade, como a minha vida estaria hoje se eu tivesse há 2 anos limpo, sabe? Olha, eu não achava que eu gastava tanto dinheiro com cervejinha igual eu gastava, e hoje eu tenho uma tomada de consciência. Vocês entendem? São coisas que quando a gente está no uso, não, é tranquilo, não é, vou comprar só uns 2 quilos de carne, quando já assam a carne aqui, vai vir os camaradas, e nós tomamos uma cervejinha, não sei o que, tal, e está de boa, tal, e aí o camarada começa a beber segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí a coisa vai entrando dentro desse processo, tal. Às vezes dentro da sua casa, a sua família come carne de segunda e você bebe a cerveja de primeira, e assim por diante, em muitas outras situações, e a gente não consegue perceber. Esse é o problema. Como que o médico vai te ajudar? Como que vai fazer algo para você, se você não reconhece que tem a doença? Quem tem câncer, tem câncer. Quem é soro positivo, é soro positivo. Por isso que a dependência química, a doença hoje, né, esse CID-10, F19, ele é mais difícil de ser tratado do que o câncer e do que a AIDS. Porque quem tem câncer, tem câncer. Ele vai fazer aquilo que o médico chegar e falar, olha, o senhor tem que fazer cirurgia, vamos fazer cirurgia. O senhor tem que fazer quimioterapia, vamos fazer quimioterapia. Tem que fazer radioterapia, vamos fazer radioterapia. Olha, você é soro positivo, você vai precisar de tomar os coquetéis, vamos tomar os coquetéis. Você precisa ter uma qualidade de vida para você viver bem aí. Opa, peraí então, vamos viver bem, vamos fazer tudo isso. Mas e os dependentes? Não, eu não tenho problema. Ele que é problema, o fulano, e a gente joga muito no outro, né? O fulano que não tem controle, o ciclano que não sei o que e tal, foi por causa da mulher dele que é não sei o que, foi o irmão dele que não sei o que, foi o pai dele que não sei o que, foi por causa da amizade dele, tinha que ter tirado ele daquela cidade e trazido para outra cidade que não sei o que. Nós sabemos que infelizmente não resolve. Pode tirar o camarada de uma cidade por uma outra que não conhece ninguém, pode pegar a pessoa e pôr no outro país que não consegue nem falar com as outras pessoas. Eu não dou uma semana, ele sabe onde tem as biqueiras, como é que ele consegue a droga, como é que ele consegue tudo. Isso é realidade. A gente conhece só de olhar. A gente conhece só de olhar. Então a gente precisa de ter uma tomada de consciência pessoal. Por isso que é difícil ser tratado. Ela tem que ser pessoal e individual. É eu que tenho que tomar essa decisão na minha vida. O outro pode até me mostrar o caminho, mas dar um passo seguindo esse caminho, infelizmente vai acabar dependendo de mim. Sou eu que preciso decidir trilhar esse caminho. Então que cada um de nós possamos ter, né, essa tomada de consciência. Opa, peraí, sou eu que preciso de decidir trilhar esse caminho para poder fazer a diferença na minha vida, porque a partir daí a minha vida vai ser diferente. Continuando, nós temos aqui as fases da dependência química. Então nós vamos estudar essa semana essas 3 fases da dependência química. Como já vimos anteriormente, a dependência química caracteriza-se, entre outras coisas, por uma progressiva, né? E desta forma podemos reconhecer 3 fases, né, durante todo esse processo que nós estamos descrevendo até aqui. Então vamos lá, primeira fase. Caracteriza-se pela socialização ou uso de drogas. O indivíduo usa
em grupos, procura sempre associar o uso a um evento social, como barzinhos, festas, ou seja, o indivíduo passa a consumir doses sempre maiores. Neste período, também pode haver associações ilusórias do uso da droga e do álcool, com melhor desempenho no trabalho, escola, sexual e outras atividades. Então nós percebemos que dentro dessas três fases, a primeira fase aqui, né, e com certeza todos nós nos identificamos, né, a gente começa para socializar, né, para estar fazendo parte do ambiente, ou então também porque nos torna melhor, né? Melhora meu desempenho no trabalho, eu vou para a escola, abre a minha mente, né? Na parte da sexualidade e tantas outras coisas que nós acabamos usando nessa primeira fase. Aqui nós podemos chamar de lua de mel com a droga, né? Ela acaba nos proporcionando esse falso prazer na nossa vida. Segunda fase. Agora, na segunda fase, o indivíduo continua aumentando a tolerância, precisando sempre mais de álcool e drogas para obter o efeito desejado. Surgem também os primeiros mecanismos de defesa, como a negação, projeção, minimização e hostilidade. Também surge a culpa e o remorso, o que faz o dependente entrar em um ciclo vicioso, onde bebe, sente culpa, remorso, vergonha e bebe. Então aqui, perdão, pode continuar. Passa a ter apagamentos, síndromes de abstinência como tremores e taquicardias. Sua autoestima decai, desleixo com a higiene por vez. Isola-se, sente que está abandonado e é incompreendido, passando a socializar-se apenas com pessoas que usam. Mostra-se arrogante, orgulhoso, agressivo. Mecanismo de defesa. Então aqui para a gente entender um pouquinho mais, quando nós passamos para a segunda fase, eu começo a perceber que acabou a lua de mel. Aquilo que era gratuito, aquilo que era prazeroso, começou a me cobrar, né? Não, você quer sentir essa sensação que você estava sentindo? Espera aí, tem um preço. E aí quando nós entramos nesse ciclo vicioso, veja bem, bebe, sente culpa, remorso, vergonha. Aí vai lá, bebe, sente culpa, remorso, vergonha, bebe de novo. E aí o organismo vai se acostumando. E aí você bebe e cheira uma carreira de pó. E aí você bebe, cheira a carreira de pó e usa um outro tipo de substância. Infelizmente nesse ciclo vicioso, aonde nós vamos chegando a um extremo social, né? E infelizmente essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque aí vem a palavra marginal, eu vou me marginalizando. O marginal, quando fala de marginal, não é só o ladrão, não. A margem da sociedade. A sociedade tem grupo, está fazendo algo social e eu estou me afastando. Olha, tem uma festa lá hoje na casa da sua tia, comemorando o aniversário da sua prima. Não vou não, aquele povo é muito careta, é muito chato, vai, eu sei que eu vou ficar aqui. E eu fico lá para poder fazer uma grande quantidade de uso. Ah, tem um evento lá na chácara tal. Não, eu não vou não, vocês podem ir que eu vou ficar. Olha, nós vamos lá para o Corumbá 4. Não, vocês podem ir que eu vou ficar. E é eu que vou me colocando à margem. Eu não faço parte mais de um contexto, nem um contexto familiar. Você pode observar que os meus, porque é os que me entendem, é só os meus grupos. Eu só quero estar com aqueles que usam, porque eu ponho para eles, eles põem para mim. Eu pago para eles, eles pagam para mim. E estamos juntos. E não tem, vamos fazer um corre, vamos todo mundo junto, vamos fazer esse corre. E aí você acaba fazendo coisas que você nunca nem imaginou na sua vida de estar fazendo. Porque você vai, é como boi de manada, né? Todo mundo está indo, então vamos também, né? Só que para isso nós vamos deixando para trás tudo aquilo que nós falamos: família, né? Amor próprio, dignidade, valores, princípios e tantas outras situações, né? Mostra-se arrogante, orgulhoso, agressivo, né? Que é dentro do mecanismo de defesa. O camarada chega na sexta-feira, casado, tem filho, chega sexta-feira, 10, 11 horas da noite, embriagado. Ele já chega em casa chutando a porta e xingando a mulher.
dentro do mecanismo de defesa, porque você fala assim, olha, eu chego mais bravo que ela, porque aí ela não vai ter como chegar em mim e ficar enchendo a minha cabeça. Nós fizemos isso com pai, mãe, esposa, filho, com todo mundo, infelizmente faz parte do nosso mecanismo de defesa. Terceira fase. Necessidade permanente de droga álcool para compensar a falta em seu organismo. Surgem as psicoses tóxicas, manias de grandeza, alucinações, perda de razão, delírios, excitação mental e etc. Total perda de controle, usando o tempo todo. Passou o tempo de usar em festas, boates, barzinhos e agora o uso é solitário. Tem emprego, bens, casamento, empresta dinheiro ou rouba para usar, internações voluntárias ou não, prisões, tentativas de suicídio, entre outras, são frequentes nessa fase. Perda de saúde física e mental, sequelas, loucura permanente. Para encerrar, lembra-se de uma vela queimando. No início, está alto, há muito o que queimar, mas com o tempo a chama vai consumindo a vela, até que ela se apague. Então responda, se compararmos nosso uso de drogas a esta vela, em que altura sua vela está? Será que você ainda tem vela para queimar? Então, na terceira fase, nós vamos percebendo que a coisa começou a complicar. A coisa complicou. Você percebe aqui uma perca de controle, né? Aonde eu passei a não mais somente aqueles ambientes e tal, aquilo que era social, que era para confraternizar, nós percebemos aqui que isso perdeu o controle. Tem mais uso Né? recreativo, né? Então vinha a perca total, veja bem, a perca total do controle, né, do uso o tempo todo, passou o tempo todo a usar, né, em festa, barzinhos e tal, não, se tornou um uso solitário. Eu vou ali, vou conseguir ali um garotinho, vou ficar ali no canto, eu vou tomar, não vou ficar quietinho, porque senão fulano, ciclano, não vai querer também, eu tenho que dividir com ele. Ou então eu tenho dinheiro no bolso para tomar só 10 cervejas e eu vou ficar quieto com aquilo aí, aquele camarada lá só sabe serrar. Então peraí, vou sair fora e tal, porque na minha concepção, veja bem, o meu organismo e dentro desse processo de obsessão que eu entrei nele, né, é só para mim, porque senão você tiver que dividir, pô. E o camarada nunca põe para mim, como é que eu vou pôr para ele? Né? E aí a gente entra dentro desse mecanismo porque eu quero consumir cada vez mais. É a pessoa que deita, tem um ditado que fala, né? Existem pessoas que bebem para dormir e acorda para beber. Né? Porque eu já acordo de ressaca, estou trêmulo e eu falo, não, mas se eu já tomar uma, acaba na hora. Olha para você ter uma ideia o tanto que a droga ela é destrutiva na nossa vida. Qual o melhor remédio para ressaca? Camarada está tremendo, parecendo que vai morrer. Tem hora que o camarada está no sofá e fala assim, ô Senhor, se tiver que morrer, leve agora, porque eu não estou aguentando mais não e tal. E está ruim e tal. Mas se ele tomar uma dose, não dá 3 minutinhos, já equilibra os nervos, já anda certinho, já está bom e tal, já começa a entrar. Veja bem, aonde você percebe aí que não é você que consome, é a droga que está te consumindo. Você ficou na mercê dela. Ela faz da gente o que quer. Essa é a triste realidade. A bebida e outras drogas faz da gente o que quer. Nós ficamos na mão dela. Fora as outras sequelas, né? Que é clínico, né? Muitas pessoas chegam problemas no fígado, que é característica disso, alteração mental. Pessoas aí de 50 anos de idade que têm cérebro de 75, 80 anos de idade, porque já foi secando o cérebro com o grande consumo de drogas, álcool e outras drogas. Então fica aí um alerta para cada um de nós, dentro do contexto disso, quando falamos de sequela, loucuras permanentes. Quantas pessoas que já entraram em estado de demência e isso não tem volta por causa da decorrência ao uso de drogas. Quantos nós conhecemos, não vamos longe não, nós conhecemos muitas pessoas que chegaram a isso tudo, né? E aí vem também, quando nós falamos aqui, para encerrar, lembrar que a questão da vela, quando você entra no mundo das drogas, você acendeu aquela vela que vai queimando. E essa é a nossa vida no mundo das drogas, essa vela vai queimando, queimando, queimando.
E aí é perguntado para a gente, né, hoje, que nós temos a oportunidade de apagar essa vela. Será que eu ainda tenho muita vela para queimar? Será que eu ainda tenho muitas oportunidades na minha vida? Por isso que é progressivo, evolutivo e fatal. Eu tenho que ter essa tomada de consciência. Mauro, eu estou há 2 anos limpo e aí eu entrei dentro de um processo de recaída. Eu tenho que estar atento porque dentro da minha memória celular, nós vamos estudar isso daqui uns dias, dentro da memória celular fica lá um gabarito, aonde é gravado nesse gabarito tipo, quantidade e intensidade disso tudo. Então, se eu volto ao uso, eu não volto de onde eu comecei, eu volto de onde eu parei. Então, se eu estava no fundo do poço, eu vou voltar no fundo do poço. Claro que nas primeiras doses, eu no primeiro uso, eu não vou ter essa sensação, porque mais uma vez eu vou entrar na história do zumbi, né? Eu não vou perceber essa degradação, eu vou me afundar, eu não vou perceber isso. Mas quando eu for tiver a oportunidade de alertar, eu vou perceber que eu estava lá no fundo do poço. Então, para a gente refletir um pouquinho nos trabalhos que vocês vão fazer, nós vamos falar dessas 3 fases, entrar no contexto do que foi lido aqui, né? Que nós podemos falar também deles, né? Pode, por exemplo, grupo 1 falar sobre física e a primeira fase, o grupo 2 mental, segunda fase, e o terceiro espiritual e a terceira fase é progressivo, evolutivo e fatal para grupo 1, 2 e 3 para poder fazer. Então, nós podemos ter a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre esse nosso problema. Porque quando eu tenho um entendimento, quando eu conheço, eu posso ter aí também mais força para caminhar na sobriedade. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.